Graças a Deus. Esse é o início, né, irmãos? Muito obrigado aí pelas lembrancinhas. E eu tenho certeza que vou fazer bom uso, sim. Muito bonito. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nós vamos nesse momento meditar na palavra de Deus. Mas antes, vamos lembrar o louvor que o Regis cantou. Diga assim: ainda existe vida aí. Ainda existe vida aí. Porque eu vou falar de 3 ressurreições. Então existe vida aí. Irmãos, aqui no livro de Lucas, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12 apenas, para darmos início e introdução à palavra desta noite. Lucas 7, verso 11 e verso 12. O verso 11 diz assim: aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Amém? Amém. Tome assento, glorificando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, os irmãos tiveram o privilégio de estar louvando a Deus, cantando, adorando, bendizendo. E durante todo esse período que os irmãos glorificaram e bendizeram a Deus, ficou registrado no céu a adoração de cada um. Aleluia. Mas você deu e Deus também quer te dar. Deus quer dar para você esperança, Deus quer dar para você uma palavra de ânimo, Deus quer dar para você uma palavra de conforto. E o Senhor me moveu a trazer esta palavra, a preparar esta palavra para o coração dos irmãos nesta noite. Queridos irmãos, para um novo começo em nossa vida, para um novo começo, nós não precisamos olhar, ver a caminhada que vem pela frente. Basta o primeiro passo. Basta você dar o primeiro passo. Muitas pessoas tentam chegar a uma altura, tentam chegar às alturas, começando de degraus acima, vários degraus acima, e esquece de subir o primeiro degrau. Não adianta, é aquilo que o evangelista Regis falou aqui: tudo é na hora de Deus. Não adianta a gente querer se precipitar, não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. O que aconteceu na vida do Regis, e também acontece na vida de algumas pessoas, e pode Deus estar falando para você também nessa noite, o seguinte: quando o homem não para, Deus para o homem. Quando você para de fazer algo para o Senhor, pensando em você, é aí que vem o preço. Então não reclame na hora de pagar o preço. Aleluia. Porque quem não para, Deus para. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos e amados irmãos, abra sua Bíblia em João capítulo 5, o verso 21. João capítulo 5 e o verso 21. A palavra do Senhor em João 5, 21 nos diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos, e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Segura aí, irmão, segura aí, jovem, esse texto que está no Data Show. Chegou a hora de nós meditarmos um pouco, chegou a hora de pensarmos um pouco. É Deus falando com a igreja. Assim como o Pai ressuscita os mortos. Eu vou estar falando para os irmãos hoje, a partir de agora, 8 horas e 36 minutos, a respeito de 3 ressurreições.
Jesus realizou muitos milagres, mas ressurreições apenas 3. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, e Jesus ressuscitou a Lázaro. O Pai ressuscita os mortos através de Jesus. Assim como o Pai ressuscita os mortos, o versículo diz, e os vivifica, ou seja, dá vida para ele. O que diz o verso? Assim também o Filho vivifica aqueles que quer. O que o texto está dizendo aqui? O Filho assim vivifica aqueles que quer. Sabe aquele projeto que você tinha que morreu? Sabe aquele sonho que você tinha que morreu? Sabe aquela esperança que você tinha que morreu? O Senhor está falando para você que o Filho tem poder para fazer isso, voltar a viver. Existe vida aí. Nós, irmãos, enquanto estivermos aqui na terra, Deus, Ele tem projetos em nossas vidas. Enquanto você estiver aqui na terra, enquanto está vivo, fisicamente falando, Deus quer fazer algo através da sua vida. Glória a Deus. É o que o texto bíblico está falando. E aqui em Lucas capítulo 7, versículo 11 e o versículo 12, que nós acabamos de ler, nós estamos vendo a primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição fala sobre o filho da viúva de Naim. Naim, uma cidade pequena, lá na Judeia, lá em Israel, naquela região. Este menino morre, deixando sua mãe sozinha. E agora a palavra de Deus diz que Jesus vai passando por esta cidade. Eu quero que você viva a verdade da palavra nesta noite. Eu quero que você entenda o que a palavra de Deus quer fazer através dessa passagem nesta noite. Entenda que Deus quer falar com você para restaurar algo em sua vida. O Senhor quer devolver aquilo que o diabo levou. Aleluia! Como o diabo fez na vida do Regis, mas Deus devolveu tudo. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, os irmãos lembram de Jó. Jó, o diabo levou tudo quanto ele possuía. A palavra de Deus nos garante isso. Mas nós temos um Deus que restaura. E aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, Lucas 7, verso 11 e verso 12, nós estamos vendo duas multidões que se encontram. Uma multidão vinha, a outra multidão ia. O texto é muito claro quando diz assim: aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Uma multidão acompanhando Jesus. O que eu quero que os irmãos observem aqui é que muitas pessoas acompanham Jesus para receber bênçãos. Muitos poucos acompanham Jesus porque Ele é Deus. Muitos poucos seguem a Jesus porque Ele é Senhor. Mas o seguem porque sabe que Ele tem uma bênção para dar. Talvez você seja um desses que serve a Jesus esperando receber dele algo, e alguém vai dizer: está errado. Não, não está errado não. Sabe por que não está errado? Porque Ele tem para dar. Estaria errado se você estivesse buscando algo com alguém que não tem para te dar. Se você estivesse buscando de maneira ilícita, como muitos adquirem bens, muitos adquirem alguma coisa de maneira ilícita, errada. Mas com Jesus não.
A palavra de Deus diz, irmãos, que tudo quanto nós pedimos ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que receberemos, assim será conosco. Glória a Deus. O que eu admiro na palavra de Deus é que o texto diz assim, ó, tudo quanto pedirdes. Não é alguma coisa, é tudo. Você está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, o poder da palavra de Deus em nossa vida. Deus, Ele pode restituir para você o que você perdeu. Aleluia. Aquela viúva, ela tinha perdido o filho, e a Bíblia diz, olha ali o que está escrito no texto. Aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Agora olha o versículo do número 2. Vamos lá, 12. Vamos lá, jovem, mude aí. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Ela perde o filho, e ela já no passado tinha perdido o marido. Você já pensou o drama dessa mulher? A Bíblia nos mostra, irmãos, que uma viúva naquela época, ela era menosprezada, ela era abandonada, porque mulheres não trabalhavam, as mulheres não tinham a cultura do trabalho, o trabalho era para homem, quem trabalhava naquela casa era o rapaz, mas agora o rapaz morre. Quando o rapaz morre, o que restou para esta viúva? Na sua casa você tinha um meio de sobrevivência, de repente aquele meio de sobrevivência acaba, mas aí tem outro, e você confia nesse outro meio de sobrevivência, só que de repente aquele outro meio de sobrevivência também se acaba. Duas formas de você sobreviver acabou-se, foi embora. E a palavra de Deus nos mostra aqui que essa família, essa mulher fica sozinha. Os irmãos imaginem agora aquele encontro daquelas duas multidões. Uma vinha com o Senhor da vida e o outro vinha com a morte, e se encontram. O que eu quero falar para você hoje aqui é que o Espírito de Deus está dizendo para você que você tem que entender qual é a multidão que você está. Você está na multidão que tem Jesus, ou você está na multidão que tem a morte? O crente que está na multidão que tem Jesus, ele tem vida. Glória a Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Quem tem Jesus sabe que ali existe vida. Não pense que você pode fazer algo sozinho. Jesus, ele falou assim: sem mim nada podeis fazer. Isso me lembra uma parábola. Eu disse que eu me lembro de o que, irmãos? Parábola, para ninguém pensar que a gente está falando heresia aqui. Existe uma parábola antiga de que o jumentinho estava no pasto com sua mãe jumenta, e de repente lá estava uma grande multidão, e aquele jumentinho olhou para aquela multidão e falou para sua mãe: mamãe, eu vou dar uma volta e vou passar lá naquela multidão, eu conheço aquela multidão. A mãe falou: não, meu filho, não vai. Ele falou: não, eu vou. E o jumentinho saiu correndo e foi. E quando ele chegou perto da multidão, já começou a levar pedradas. Sai, bicho feio, bicho nojento, sai daqui. E aquele jumentinho voltou chorando e olhou para a mãe e disse assim: mamãe, quando cheguei perto daquele povo, eles me expulsaram, me chamando de bicho nojento, bicho feio. Por quê? A mãe falou: mas por que você foi lá, meu filho? Não, mamãe, outra vez que eu entrei lá, Jesus estava montado nos meus lombos, e o povo cobria o chão com suas capas para me passar por cima, o povo jogava palmas para me passar por cima, o povo gritava, vibrava, cantava, e eu com Jesus nas costas, aquela festa.
E agora, mamãe, eu fui lá e nada, só humilhação. Por que, mamãe? Ela falou assim: porque sem ele você é apenas um jumento. Você não é nada. Irmãos, não adianta você levantar cedo, dormir tarde, achando que você vai conseguir sobreviver neste mundo por suas forças, pelos seus méritos. Não, sem Jesus você não é nada. Quem está na multidão que Jesus está, quem segue na multidão que Jesus está, tem tudo. Não adianta fazer do seu jeito, só vir na igreja aos domingos porque está fazendo muita hora extra, não vai adiantar nada. Você precisa ter o seu tempo para Ele. Você precisa dedicar o seu tempo para Ele. Se isto não acontecer, você não vai passar de um jumento. A palavra de Deus nos diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Na outra multidão vinha morte. As pessoas carregavam naquele caixão aquele moço. Naquela multidão só tinha morte. E talvez você esteja nessa multidão. Talvez alguém daquela multidão olhava para aquela viúva e tinha pena dela. Coitada, tadinha dela, perdeu o marido, agora perdeu o filho. Existem aquelas pessoas que se aproximam de você por pena de você, vê você como Zé Ninguém, como alguém que não é nada, perdeu tudo quanto tinha, é digna de pena, de dó. É isso que você quer? Que alguém venha ter pena de você, ter dó de você, e você fica com aquele espírito de autocomiseração, nos cantos, deprimidos, querendo que alguém tenha pena de você. Jesus, é verdade. E é morte que existe aí. Outros já não tem pena de você não. Outro fala aí, tá vendo? Perdeu o marido, perdeu o filho, está pagando o preço, bem feito. Pessoas que estão do seu lado, conversa com você, anda no seu carro, faz companhia para você, vai tomar café na sua casa, até te chama para orar, para saber como está a sua vida. É multidão de morte. Cuidado, observe com quem você anda. Preste atenção se a multidão que está ao seu lado, se é multidão que tem vida, a multidão de Jesus, ou se é a multidão que traz morte. Lucas 8, verso 49. Lucas 8, versículo 49 diz assim: estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Esta é a segunda morte. Nós encontramos aqui pessoas que nessas mortes têm uma forma de agir. No caso da viúva, duas multidões param diante de um caixão, e aqui um homem se aproxima diante do príncipe da sinagoga e diz assim: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. O que eu quero dizer para os irmãos é que sempre vai ter alguém para interferir na sua vida. Sempre vai ter alguém para interferir na sua vida. Uns para te abençoar e outros para te amaldiçoar. Acorde para a realidade, irmãos. Eu não saí lá de São Sebastião para vir aqui para fazer você sair dançando no meio desse corredor aqui, pular, às vezes nem entender o que eu estou pregando e tanto gritar.
Os irmãos sabem que tem pregador que ninguém entende o que ele fala. Grita, 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 que parece a bateria quando está. Aí você pergunta assim: que nota foi que o irmão tocou lá? Sei lá, eu sei que ele tocou, ele fez barulho. Não, moço. A nota que eu toco, ela tem nome. Aleluia! Glória! Ou é dó, ou é ré, ou é mi, ou é sol, ou é fá. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Eu quero que você entenda e você vá para casa e fale assim: ó, o Senhor falou comigo hoje. Eu vou abrir meus olhos para ver com quem eu estou andando. Porque tem pessoas, pastor Donizete, que quando te abraça, dá aquele tapinha nas suas costas, não é porque é amigo, não. Está vendo qual é o lugar mais macio para dar facada. Está entendendo? Tem pessoas que só tiram foto com você, mas na hora da luta, ó. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Deus fiel. Olhe para o que Deus fala com você, irmão. Glória a Deus. Não interessa, sempre vai ter alguém. O filho da viúva de Naim, Jesus chega diante daquele caixão e manda o povo parar. E a Bíblia diz que Jesus Cristo simplesmente diz para aquela mulher não chorar mais. A Bíblia diz que simplesmente Jesus tocou no esquife e disse para o menino mancebo: levanta-te. Não há limite para o poder de Jesus Cristo. Com uma palavra ele levanta a sua vida. E às vezes você está ouvindo o diabo dia e noite. Ouça a voz do Senhor, irmãos, no louvor. Ouça a voz de Deus num cântico. Ouça a voz de Deus num versículo. Ouça a voz de Deus. Entenda, é Ele que está falando com você. Ele diz: não chore, mulher. Não chore, filho. Não chore, filha. Ele toca na tua vida como tocou no caixão daquele menino e diz: levanta-te. E o moço levantou na hora. A morte não segura ninguém diante de Jesus. Imagina os seus problemas. O que é o teu problema para Jesus? Não é nada. O Senhor está dizendo para você: ó, se eu levanto defunto, quanto mais seu probleminha. Jesus está falando isso para você nessa noite. Glória a Deus. Saia daqui amanhã, entra em ação, faça o que você tem que fazer e você vai glorificar a Deus depois. Isto que você perdeu a esperança, o Senhor está dizendo: levanta. Isso que você achava que não tinha mais jeito, as duas oportunidades que você já perdeu, o Senhor está falando assim: olha, existem 3 coisas que não voltam atrás: a oportunidade perdida, a flecha lançada, a palavra dita. Essas 3 coisas não voltam atrás. Mas a palavra do Senhor Jesus muda tudo. Na palavra de Jesus o vento se acalma. Na palavra de Jesus o mar se acalma. Na palavra de Jesus o morto levanta. Tudo que você tem que fazer é: eu creio, Senhor. E tudo que pedirdes ao Pai em nome de Jesus, assim será contigo. Você entende que isto aqui é uma profecia de Deus para a sua vida e é a palavra de Deus que eu estou pregando? A palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra aqui um homem chamado Jairo. Jairo, ele era um homem muito importante. Eu não vou falar da história de Jairo, não vou trazer uma pregação aqui, não, eu quero só falar dessas 3 ressurreições de maneira simples, para você entender que os seus projetos podem ser restaurados. Jairo era um homem muito importante. Ele era um principal da sinagoga, um homem que tinha posição diante das pessoas, um judeu que tomava conta da sinagoga. A sinagoga não era igreja, sinagoga era um lugar de culto dos judeus. Um crente em Jesus Cristo lá não tinha vez. Quem seguia Jesus Cristo na sinagoga não tinha vez. Quem seguia a Jesus Cristo era odiado na sinagoga. E a Bíblia diz que esse homem, quando viu que sua filha tinha morrido,
ele procura Jesus. E a Bíblia diz que ele fala assim: Senhor, minha filha precisa do Senhor. Preciso que o Senhor vá até a minha casa. Irmãos, aprenda a orar. Aprenda a orar. Pastor, como que se ora? Difícil. É assim, ó: Senhor, tem misericórdia de mim. Só isso. Aleluia. Difícil, irmãos. Um casal de missionário lá no Amazonas estava fazendo uma obra. Um irmão e uma irmã evangelizando, ganharam algumas pessoas para Jesus e começaram a convidar as pessoas para vir até a sua casa. E ele disse para as pessoas: Jesus, ele faz milagres, ele cura, ele ressuscita mortos. E aquele missionário pregava e as pessoas ouviam e criam. E começaram a ir na casa desse irmão nos cultos. E os cultos eram abençoados, fervorosos. Às vezes o irmão dizia: eu tinha um caroço aqui, sumiu. Outro tinha dor de cabeça, sumiu. Outro estava com febre, o irmão orou, sumiu. Acontecia. E uma senhora, ela chegou para o pastor e disse: pastor, eu venho aqui há poucos dias e eu tenho ouvido o senhor falar que Jesus cura. Eu tenho ouvido algumas pessoas aqui testemunhando de cura, mas a minha filha, pastor, ela sofre de uma enfermidade muito grave, e ela passou pelos médicos, e os médicos já condenaram ela, dizendo que quando ela tivesse mais uma crise, ela não passaria, por causa desse câncer que ela tem no cérebro. Se ela tivesse mais uma crise, ela não suportaria, ela morreria. E ela já passou por todas as crises, não tem mais jeito, e se ela tivesse mais uma crise, ela morreria. E eu saí da minha casa, pastor, hoje, deixei minha filhinha lá em cima da cama com essa crise. A crise que o médico disse que ela não suportaria, outra que ela morreria, ela está nesse momento na minha casa. E quando começou a dar essa crise, quando a cabeça dela começou a doer, quando ela começou a delirar, quando ela começou a ter convulsão, eu lembrei que o Senhor disse que Jesus cura. Aleluia. E eu vim aqui, pastor, para falar para o Senhor, orar pela minha filha, para Jesus curar ela. Então, Glória. eu saí correndo lá de casa, acreditando, porque o Senhor disse que Jesus cura. Glória. E o pastor falou: vamos orar. Pediu para a esposa: ajoelhei. Ele ajoelhou aqui, falou para a irmã: ajoelha aqui, irmã. E ele: Senhor Jesus. Aí ele parou um minuto, não falou nada, levantou, virou para a irmã e falou: irmã, quem conhece o problema é a senhora, não sou eu. Então quem tem que orar para Jesus vai ser a senhora. Ela falou: mas pastor, eu não sei orar. Eu não sei orar. Ora o Senhor. O pastor falou: não, irmã, ora do jeito que você sabe. Ora do jeito que você sabe. Mas eu não sei, pastor. Do jeito que você quiser, ore. Ela falou: bom, se é desse jeito. Aí ela fechou o olho e falou assim: Jesus, o pastor falou para mim orar do jeito que eu sei, do jeito que eu quiser. Então é o que eu vou fazer, Jesus. O Senhor viu que eu saí da minha casa, com a minha filha com aquela crise, e eu, Senhor, saí de lá e vim até aqui, atravessei a rua todinha, porque o Senhor sabe, né, Jesus, como que é, e eu tenho fé, e eu quero que o Senhor vá lá curar minha filha. Então, Jesus, eu vou ensinar para o Senhor o endereço da minha casa. Ó, Jesus, pega aqui da igreja aqui, ó, e vai para essa rua direto. Lá no final da rua, o Senhor pega a esquerda, depois o Senhor pega a direita. No final da rua direita tem uma casa, Jesus, com uma porta verde e um portãozinho pequeno. O Senhor abre o portão. Eu tenho a chave, Jesus, que eu deixei em cima do vaso. Pega a chave, abre a porta e cura minha filha. O pastor deu uma risada. Falou: irmã, vamos na sua casa? Vamos na sua casa? O senhor vai na minha casa, pastor? Vou.
O pastor já sabia o endereço. Ela deu o endereço para ela. E o pastor foi com a irmã, conversando com a esposa. Quando chegou no final da rua, viraram à esquerda, viraram à direita. O pastor chegou na frente do portão, olhou e falou assim: irmã, o pastor falou assim: você saiu com tanta pressa que deixou o portão aberto e a porta aberta. Ela falou: não deixei não. Glória! Deixei não. O pastor entrou, olharam, a menininha estava sentada na cama. Quando viu a mãe: mamãe. A mãe abraçou com aquela menina e falou: meu filho, o que aconteceu? Um homem de branco, mãe, entrou aqui, pôs a mão na minha cabeça, eu fui curada. Você crê, irmão, nisso? Lá no Amazonas, história verídica. Deus é assim, Jesus é assim. Pastor, mas Jesus, ele vem ainda pessoalmente? Vem. Ele veio para Paulo no barco, ele veio para os apóstolos. Depois da sua ressurreição, ele continua vindo. É só você crer. A palavra de Deus prova isso. É só você crer. É a palavra de Deus que diz. E Jairo, ele falou para Jesus: minha filha precisa do Senhor, eu preciso do Senhor. Aí chegou alguém para ele e falou assim: ó, não perturbe mais o mestre não, a tua filha já está morta. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: vamos lá, a menina está dormindo. A Bíblia diz que quando chegaram na casa de Jairo, as pessoas olharam para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus falou assim: por que vocês estão chorando e triste? A menina apenas dorme. E a Bíblia diz que começaram a rir. Riram dele. Irmãos, tem muitas pessoas que estão ao teu lado, e quando você fala que Jesus ainda faz, eles riem. Não compartilhe com qualquer uma a sua fé não, mas compartilhe apenas com ele. Acredite nele. Ninguém interessa o seu drama, ninguém interessa o seu problema. Conta para ele. Conta para ele, é ele que vai resolver o seu problema. E quando riram, a Bíblia diz que Jesus virou: Pedro, Tiago, João, o casal Jairo, você e sua esposa, me acompanhem. E entrou o casal, Pedro, Tiago e João, e entraram dentro do quarto. E a Bíblia diz que lá dentro do quarto, Jesus Cristo foi até a menina e disse: Talita, cumi. Menina, levanta. Só assim, simples desse jeito. Você está entendendo? Irmãos, para Jesus não tem dificuldade de nada. Somos nós que dificultamos as coisas. Somos nós que temos ao nosso lado pessoas que querem nos desanimar. E a Bíblia diz que a menina sentou na cama e pediu comida. Estou com fome. E Jesus falou: dê comida para ela. O milagre é desse jeito. Existe vida aí. O Senhor quer devolver para você aquilo que o diabo levou. Acredite na ressurreição dos seus projetos. Acredite na ressurreição dos seus sonhos. Acredite, aquilo que você pensava que estava perdido, o Senhor te devolve. É a palavra de Deus que nos garante. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, versículo de número 3. João capítulo 11, o versículo de número 3 diz assim, ó: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essa é a terceira morte que vai acontecer, que Jesus, ele quer mostrar para você que ele está pronto para te ajudar. Jesus amava Lázaro. Jesus te ama. Jesus me ama. A palavra de Deus diz que quando Jesus soube que Lázaro estava enfermo,
A Bíblia fala assim, ele ainda se deteve alguns dias ali naquele lugar, do outro lado do Jordão. O que Jesus fazia do outro lado do Jordão? Ele tinha fugido dos judeus que tentaram matá-lo a pedradas, ele e seus discípulos. E a palavra de Deus nos mostra que depois Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: vamos à Judeia. Meu amigo, nosso amigo Lázaro está precisando de nós, precisando de mim. E alguém chegou para Jesus e falou assim: Senhor, nós temos de lá faz pouco tempo, corridos, tentaram te apedrejar, tentaram nos apedrejar, e o Senhor quer voltar para lá, para nós morrermos a pedradas? E a Bíblia diz que Jesus falou assim: se eu não for, não vai ser bom para vocês. Através da minha ida, vocês vão ser abençoados, e eu vou ser glorificado, o Pai vai ser glorificado, porque isso que está acontecendo aí é para a glória dele. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, o que está acontecendo com Lázaro faz parte de um processo de bênçãos e de glórias. O que eu quero falar para os irmãos aqui, irmãos, é que muita coisa que acontece em nossas vidas são processos que precisam acontecer para você ser abençoado e Deus glorificado. Até a morte às vezes vem para que você seja abençoado e o Senhor glorificado. E a Bíblia nos diz que Tomé olhou para os discípulos e falou: vamos com ele. Tomé, aquele que dizia que era incrédulo: mesmo que seja preciso, nós morreremos com ele, mas vamos com ele. Tem muita crente aí chamando Tomé de incrédulo, mas incrédulo é aquele que não crê, irmãos. Tomé acreditava, Tomé disse: vamos, nem que morramos com ele, mas vamos. Outro falou assim: mas Senhor, o Senhor não falou que ele está dormindo? Por que não precisa ir lá? Eu disse que ele está dormindo, mas o sono da morte, ele está morto, mas eu vou ressuscitar. E a Bíblia diz que Jesus vem, e quando Jesus está próximo da cidade, ele senta e diz assim: chama as irmãs de Lázaro. Jesus não quis ir nem na casa, porque muitas vezes ele foi naquela casa, e quando ele foi lá, foi para propósitos diferentes. Quando Jesus ia na casa de Lázaro, ele ia para ensinar a palavra. A Bíblia diz que Marta ficava trabalhando e Maria ficava aos pés dele ouvindo. Agora não, agora era diferente. Agora a situação era outra. Quantas e quantas vezes, irmão, você recebeu Jesus Cristo na sua casa e você glorificava, você adorava? Ô pastor Eliseu, faz um culto lá na minha casa. O pastor Eliseu vai lá, canta, louva, adora. Mas de repente já não é mais para louvar e adorar, agora pesa ali um clima de morte. E Jesus não queria mudar o clima naquela casa. O morto já estava há 4 dias enterrado, fedia. O problema seu não pode ser antigo como for, pode estar fedendo como for, mas se Jesus chegar, as coisas mudam. Chamaram as irmãs, e a Bíblia diz que Maria ficou em casa, mas Marta foi correndo. E quando Marta chegou perto de Jesus, ela olhou para Jesus e falou assim: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu imagino Jesus olhando para a cara dela, vendo aquela arrogância dela, aquela exaltação dela, e Jesus falou assim: olha, eu já não tinha te dito que se tu creres verá a glória de Deus? Mesmo que ele esteja morto, ele viverá. Eu sei que ele vai viver, mas no juízo, quando ele ressuscitar no último dia, crê, e teu irmão viverá. A Bíblia diz que Jesus manda chamar também a Maria. E agora Maria recebe Marta, e ela fala assim: o Senhor está chamando você também. Aí Maria vai, e quando Maria chega diante de Jesus, a atitude foi diferente. A Bíblia fala assim: ela se prostrou aos pés do Senhor. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a atitude diferente. Como é que você está chegando diante do Senhor, irmão?
Você está chegando e apontando o dedo na cara dele e falando assim: Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso que eu estou pagando esse preço? Perdi isso, Senhor. Estou sofrendo isso, Senhor. Por quê? O que eu fiz para o Senhor? Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu subo para os montes. E fica lançando no rosto de Jesus. E tem alguém que ainda diz assim: eu coloquei o Senhor no canto da parede. Irmão Adalvo, irmãos, a sua reação tem que ser de adorador, tem que ser igual a Maria. Maria colocou o joelho, ela se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, usou as mesmas palavras de Maria. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É a atitude, irmão. O que move o coração do Senhor é a atitude que nós chegamos diante dele, humildade, adoração, se prostrando diante dele. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele diz: leve-me até Lázaro. E a Bíblia diz que quando chegou diante do túmulo, já há 4 dias, fedia, cheirava mal, e Jesus olhou para as irmãs e disse: Marta, mandem tirar a pedra. Tira a pedra. Irmão, todo problema da sua vida às vezes é a pedra que está em cima. A pedra da incredulidade, a pedra da dúvida, a pedra do medo. O Senhor não quer que você tenha medo. Tenha coragem, tenha ousadia. Enfrente a situação. Tira essa pedra do caminho. Puxa ela para baixo da cabeça, faz um travesseiro igual Jacó, porque quando amanhecer o dia você vai dizer assim: o Senhor estava aqui, bem que eu sabia. A palavra de Deus deixa bem claro que tiraram a pedra, e quando tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e falou: Pai, eu bem sei que sempre me ouves. E começou a falar com o Pai. Hoje você não precisa falar com o Pai, você pode falar direto com Jesus. Jesus, irmãos, Ele é o intercessor. A Bíblia fala assim, que é Ele que intercede a Deus por você. Não há um outro intercessor diante dos homens para com Deus a não ser Jesus Cristo. Fale com Ele: Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim. Olha a atitude que você vai estar diante dele, de louvor, de adoração, de humildade. E Jesus olhou para dentro do túmulo, depois da sua oração, e ele disse: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro sai. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus olha e diz assim: tirem as ataduras dele, para que ele ande. Sabe o que Jesus está dizendo? Sai para fora, problema. Deixe de ser problema. Tire as ataduras. Agora não tem mais nada atado. Agora a situação, o seu problema está desamarrado. Tome posse dele e volte a conviver com ele. Foi o que aconteceu com Lázaro. Ele agora estava desatado, livre, vivo, e voltou a viver com sua família. O que eu estou dizendo para você é que a mesma coisa pode acontecer na sua vida. Você entendeu? Acredite, irmãos, essas 3 ressurreições está dando para você esperança, para você acreditar em um novo começo. Recomece de novo. Coloque Jesus na frente e você vai ser abençoado para a glória dele. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir Jesus?